Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí o vídeo do canal do BNS Animes, do High School DxD. E Sei se torna o rei e cria seu próprio grupo de demônios. Então, bora ver aí esse spoiler aí, o que tá acontecendo lá na Light Novel. Tipo, pra quem assistiu aí o High School DxD sabe o quão foda o anime é. É aquele anime que você não pode assistir perto da sua família, porque tem umas partes que é meio que perigosa pra turma ver aí. Mas ainda assim um anime sensacional, cara. Os personagens, os poderes, tudo. Eu gostei bastante do poder do protagonista, né? Pena que ele é aquele personagem que é sempre superestimado, né? Como sempre, né? A maioria dos personagens principais, protagonistas, essa coisa, tipo, são aqueles que meio que se superestimados pelos outros, né? Como visto como fracos, essas coisas assim, mas ele sempre desenvolve algum meio de ficar mais forte depois. Só que os meios de ficar mais forte desse anime aqui é às vezes que meio que, que perde a graça, porque tem uns jeitos aqui do protagonista ficar mais forte que eu fico falando, caraca, você precisava disso? Então, bora lá, vamos nessa. Apesar de fazer parte do grupo da Rias Gremory, o Issei nunca foi uma pessoa que parou de evoluir. Pelo contrário, durante toda a jornada dele, ele sempre demonstrou, entre trancos e barrancos aí, né, cara, uma melhoria significativa, principalmente com o Dragon Boost dele, o famoso Oppai, né? E agora é o momento em que ele foi promovido como um demônio de alta classe. Uma hora isso ia acontecer, não é verdade? Não tem como não acontecer. O bom é que agora, com essa nova classe, ele conseguiu montar o seu próprio grupo ali, ou pelo menos começar a montar esse grupo, com todas as peças principais para completar o tabuleiro. Então vem comigo pra gente poder conferir quem tá fazendo parte do grupo dele e o quão forte, né? O nível de força é importante do grupo, porque também não vai juntar qualquer um pra atacar ele no meio, É, né? não é à Vamos toa, né? nessa. Mesmo sendo o harém dele, as minas que vai se juntar é tudo poderosa. Então, claro que vai ter algumas. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois do Issei ser promovido para um demônio de alta classe, ele começou a receber o direito, né, de ter as suas próprias peças do mal. Isso porque ele se tornou um rei a partir de agora. Só que calma, você deve estar pensando, mas ele saiu do tabuleiro da Ria e tal. Não, ele continua lá como uma peça do tabuleiro dela. Ele não se separou completamente. Assim como o seu like também não se separa completamente aqui do canal, né? Não tem como, tu sempre capricha no like. É um amor incondicional, rapaz. Que isso? Faz parte já da tua rotina, do teu dia a dia. Então não esquece não. E eu agradeço demais a você por sempre deixar o like. Pô, muito obrigado mesmo. Mas voltando ao Issei aqui, a companhia do Issei se tornou meio que uma filial da Gremory Large Enterprise e serve justamente como a principal base de operações para a nobreza do Issei. Lá é onde, por ser um local especificamente pro Issei e pros seus pares, né, pra galera que tá com ele agora, é como se fosse um negócio próprio, saindo de uma parte de uma empresa dirigida pelo Issei como presidente dessa empresa, com o Ravel como vice-presidente disso aí. Isso acaba tornando o Issei meio que o gerente de uma filial de empresa ao mesmo tempo. É meio que se desvinculou, mas não desvinculou, tá ligado? O local de trabalho onde eles ficam originalmente agora é um dos laboratórios de Azazel, que ele montou na cidade de Kuo, que é usado justamente pelo Issei e pelos seus companheiros ali para fazer os trabalhos do diabo aí, dos demônios. Mas beleza, com base nele ter esse local já e tudo mais e poder montar o próprio grupo, o Issei começou a trocar algumas peças com Arias e também com a Lady Fennex, né? Justamente para completar o seu tabuleiro. Sendo assim, o Issei agora tem a primeira que nós vamos falar, que é a Ingrid Leviathan, que é a rainha dele. A Ingrid nasceu como filha de um humano e um demônio do clã Leviatã e vivia no mundo humano. Ela morava até numa cidade litorânea lá na Europa. E em algum momento no passado ela acabou com uma doença do sono do demônio, que fez ela entrar em um sono profundo, né? É porque eu não vejo spoilers da Light Novel, né? Então eu não conheço alguns personagens. E enviaram ela pro submundo pra tentar curar ela dessa parada. Pelo menos no anime Só que ela apenas não os novos apareceu, demônios pelo que menos eu faziam não parte lembro da dela. facção anterior da Santa Leviatã sabiam dessa informação. Justamente esses nobres demônios esconderam isso no seu próprio território, mantendo a presença dela em segredo do atual governo e até mesmo dos parentes da Ingrid. E além deles, os apoiadores do velho Satã também, que se juntaram ao caos Brigade, não ficaram sabendo. Ela continuou dormindo por mais de 100 anos aí, e ela despertou devido à manifestação do seu Longino, que era Nereid Kyrie. E depois da Ingrid, né, ter o seu Longino despertado aí,
Os demônios que esconderam isso sabiam que não poderiam manter ela sob controle e contrataram o atual governo de Grigória, justamente que cuidou dela e analisou todo o Longinus dela, tudo que dava pra fazer, mas depois disso ela acabou sendo sequestrada por Nyx e colocada sob o controle mental da deusa. Só que o Issei foi quem salvou ela dessa parada e fez ela se tornar a sua rainha. Pô, como descendente dos Leviatãs originais agora, ela possui poderes demoníacos impressionantes, cara, que segundo algumas medições aí da Rose Vez, é igual justamente ao diabo de classe Satã ou superior, sendo que ela tem um poder demoníaco que poderia resistir contra uma magia de lavagem cerebral lançada pelo Nyx, por exemplo. Apesar de ter pouca ou nenhuma prática no geral, ela tem um controle impressionante do seu poder demoníaco, sendo capaz de invocar um total de 10 dragões de água de 30 metros de altura, cada um liberando uma aura impressionante com o poder. A Rose Vaz mais uma vez chegou a falar que ela naturalmente é uma pessoa talentosa em controlar os seus poderes, mas isso é porque a sua força reside principalmente do fato de que ela pode usar uma enorme quantidade de aura para poder competir com quase qualquer oponente numa base ofensiva, né? E depois de receber a relíquia dos Leviatã original, as suas habilidades ainda foram aprimoradas mais ainda, então tu já sabe que a mina tá absurdamente forte. Depois entramos na segunda, que é a Ásia, que se tornou o bispo vindo do grupo da Rias. Essa Lembra daí que não teve ia faltar, né? aquela troca lá Desde do o começo com ela? já falaram que Como ia... a gente conhece já, né? Ela já Muita tava gente falando que que ia acompanha ser, sabe e que ele no também. passado a Ásia foi abandonada pela mãe dela na frente de uma igreja. E quando ela foi criança, ela foi criada com o pessoal da igreja. E em algum momento durante a sua infância ela despertou a sua cura do crepúsculo, que é justamente o que ela fez para curar um cachorrinho ferido que ela descobriu, né? O que foi testemunhado por um dos membros da igreja católica, fazendo com que ela se tornasse literalmente o simbolismo de uma santa donzela. E em algum momento, Diodoro Astaroth planejou uma conspiração para fazer a Ásia curá-lo. Aí é que começou o problema, né? Porque, porra, ele era um demônio, e isso causou a ela um banimento da igreja, porque a galera viu que tava curando um demônio. Como as pessoas estavam rotulando ela, julgando, chamando ela de bruxa agora, sem ter pra onde ela ir, a Ásia teve que fazer o quê? Ir lá junto com os anjos caídos, foi os únicos que acolheram ela. Só que mais pra frente, ela reencarnou como serva de Rias depois que Rhaenyra a matou. Então a Rias agora deu ela pro Issei, na qual ela se tornou um bispo dele mais à frente. E como bispo, a Ásia pode fortalecer ainda mais os seus poderes mágicos e demoníacos, que ela normalmente aplica na sua cura do crepúsculo aí, né? Até porque ela sendo um bispo agora, ela mostrou grande potencial no uso de magia e tá aprendendo mais coisas. Ela tá estudando com a Rose Vaz para aprender magia de invocação e também de transporte para ajudar a defender e aumentar a força de combate do grupo do Issei, né? E ela é uma pessoa dedicada, a gente sabe disso, você não larga as paradas assim não, tá? Ela também pode usar o círculo mágico do Dragon Gate, o que é muito positivo pro grupo deles. Outra que apareceu foi a Ravel Fennex, né? Também vindo pro grupo do Issei, se tornando o segundo bispo dele. Ela é a irmã mais nova de Riser Fennex, que a fazia outra parte que também... da sua nobreza até o Hit Game com a Rias Tremone, né? Só que depois desse Hit Game, a Ravel foi negociada com uma peça de bispo pela sua própria mãe, antes de ser oficialmente negociada com o Issei. E tava agora caidinha, então era a chance dele era Como membro alta. do clã Fennex, a Ravel compartilha as habilidades de regeneração da sua família, sendo capaz de regenerar membros perdidos e recuperar os seus próprios ferimentos de forma instantânea. No entanto, como a imortalidade dela é alimentada pelo seu próprio poder demoníaco, né? Aí é que a gente tem um problema, porque isso acaba sendo afetado pelo seu estado mental. Por exemplo, vamos lá, se o corpo dela fosse destruído várias vezes, né? Ou o poder demoníaco dela acabasse, de fato, ela não seria capaz de se regenerar. Então ela, entre aspas, teria uma imortalidade, porque daria pra ela ser eliminada. A Ravel também pode criar e controlar chamas poderosas, então ela não deixa de ser uma pessoa forte, tá? E essas chamas são notadas fortes o suficiente pra queimar armaduras de escala maior. E ela também provou ser mais inteligente do que a maioria dos demônios que são mais velhos que ela, como o seu irmão mais velho, por exemplo, Riser e Rias, porque ela tem uma memória impecável, cara. Ela memoriza as paradas, tipo, círculos mágicos, que é um bagulho muito complexo. Ela olhou todos, por exemplo, que eram usados nas cápsulas lá da família dela para criar os clones dos membros do clã Fennex. Justamente depois de ver eles uma vez, ela memorizou tudo, e vários símbolos. Então ela desenvolveu métodos para os outros usarem também os seus próprios poderes, como o Issei, por exemplo, para conseguir usar o Welsh Blaster Bishop dela e o Partial Dragon Deification também. Além da Xenóvia conseguir usar a Excalibur também, que é uma das habilidades que ela permite. Só que os verdadeiros talentos da Ravel são as suas habilidades estratégicas, cara. Junto com o poder do seu rei, que é o Issei, e os companheiros de equipe, isso torna ela muito perigosa.
A sua mãe notou até que sua verdadeira natureza era supremacia, e isso era uma estratégia justamente implacável que coloca os seus oponentes em situações terríveis e irrecuperáveis. É como se fosse um checkmate, sacou? Não é nem um cheque, é um checkmate, porque é impossível de você escapar de lá. Em quarto, nós temos a Xenóvia, que também virou o Cavaleiro do Issei. Ela é um usuário, cara, de uma espada sagrada que foi enviada para a igreja junto com a Irina, para destruir e recuperar a espada Excalibur roubada. Só que o problema é, depois de descobrir que o deus da Bíblia já tinha morrido, muito tempo, ela decidiu se juntar ao clube de pesquisa oculta, né, como se fosse uma serva da Rias. E aí depois ela foi pro Issei. Ela tem as espadas sagradas Durandal e Excalibur. Devido aos seus anos de treinamento dentro da igreja, a Xenóvia ganhou força de braço soberba, capaz de empunhar uma espada muito pesada, como o caso da Excalibur Destruction e a Durandal com facilidade, entre outras que ela também tem, né. Depois de reencarnar como um demônio, a sua força natural também aumentou, mas ela ainda vindo pro Issei teve um buff também. A Xenóvia é capaz de se mover em velocidades sobre-humanas e acima do normal, e ela combina sua velocidade com os seus poderes destrutivos da Durandal, tornando ela uma lutadora formidável. A sua velocidade é aprimorada ainda mais quando ela se torna essa peça, como a gente falou. No entanto, a Xenóvia ainda continua sendo considerada mais lenta do que Yuto, tá? Isso aí não tem como. E ela também tem grandes quantidades de resistência. Porra, ela é forte o suficiente para enfrentar Nero no final de uma partida tranquila, e ela ainda poderia reunir força suficiente para Cross Creases, aprimorando o Crimson Destruction Dragonar. E o mais interessante é que mais tarde foi revelado que ela preferia um empunhamento duplo, né, cara? Ela gosta bastante de usar duas espadas, e ela começou a melhorar suas habilidades com o passar do tempo. Foi até afirmado que se ela dominasse a ex-Durandal, ela poderia simplesmente combater o Balance Breaker do True Longinus e superar o Kiba. E é também afirmado por Azazel que seu poder é igual a de um demônio de classe alta. Como nós temos dois de cada, mais ou menos, temos também a outra cavaleira, que é a Penia. Um meio cefador, filha de Orcus, que é um Green Reaper de classe final, e uma mulher humana. Ela também deixou o reino dos mortos e se tornou a cavaleira de Sona. Não Depois conheço. que o candidato original que Sona colocou os seus olhos não conseguiu se tornar o servo da Sona. Justamente porque, depois que a Sona foi forçada a se tornar chefe de Citri e deixar toda a sua posição na linha de frente, ela trocou a Benya por Issei, para que ele pudesse continuar lutando com o time de XT. Como cavaleiro, a Benya então possui uma velocidade e mobilidade aprimoradas, e é capaz de se mover mais rápido do que a Xenóvia que a gente falou. Na verdade, a Benya é tão rápida que deixa pra trás até imagens posteriores dos movimentos dela. Tipo, ela pode estar na sua frente, mas ao mesmo tempo aparecer atrás de você, porque ela é muito rápida, tipo, é absurdo. Ela consegue confundir os oponentes com isso. E ela demonstrou também ter algumas habilidades em magia, tá? Ela pode guardar a sua foice e convocar ela de volta quando precisar. E também, já que a gente tá falando dessa foice agora, essa arma que ela possui é uma arma que pode ferir os seus oponentes encurtando a vida útil, né? Com um tipo especial de maldição que ela tem. E parece também que aqueles que são cortados por essa foice aí não recebem nenhum tipo de ferimento externo, né? Físico. Mas sim, as almas deles são cortadas. A quantidade de dano infligida na alma da pessoa é determinada pela força da pessoa, né? De acordo com o que ela, se ela for muito fraca, talvez ela receba danos mais fracos, ou pode ser que ela morra. Isso depende muito, né? Mas é absurdamente forte. Imagina você conseguir cortar a alma das pessoas pra acabar com elas. Mano, roubado, hein? E aí, por último, nós temos, né, com a nova torre dele também, a Rose Vice, né? Que originalmente era guarda-costas de Odin. Depois da batalha com Loki e Fenrir, Odin deixou ela na cidade do Issei. Então ela foi persuadida por Rias a se tornar a sua serva. Ela e sai aí, ela permaneceu da na Rias e vai Cool pro do Academy Issei, então. como professora de lá. Sobre a ordem de Rias, achei ela que seria se tornou a Koneko. torre do Issei, depois que ele se tornou um demônio de alta classe. Que ia virar a porque a torre. Rias sentiu que o Issei utilizaria Mas é legal totalmente o manter potencial dela. E o Issei precisaria das suas a Rias crenças manter mágicas, as outras com pelo certeza. menos com ela. Como um demônio, Se a todas Rose Vice saíssem tem da um poder Rias pra ir comum, entrar com o né, Issei, não junto, teria assim como graça, todos os cara. outros demônios. Permite a ela Porque o lançar Issei já vários continua feitiços de sendo, né, o fenômenos espião da especiais. Rias. Porém, tem Mesmo uma ele tendo diferença. o próprio Diferente dele. dessas outras pessoas, ao Então, invés de usar os é bom poderes manter os outros demoníacos pra poder causar diversos fenômenos e tal, Porque ela já prefere perdeu usar 3, né? cálculos Perdeu ao o invés de bispo, usar a sua cavaleiro própria e a imaginação. torre. Como o ex-guarda-costas de Que a Odin, a Ásia, Rose a Vice tem Zenobia um poder e mágico considerável o suficiente para ser reconhecida pela sua posição. Seus poderes são iguais aos de um demônio de alta classe também, apesar dela não ser um bispo, porque normalmente os bispos têm um pouco mais de poder. Até a Valkyria mais forte reconheceu que mesmo sem Misty Time, seu poder mágico ainda superava o dela. Como ela era uma Valkyria, ela também tinha habilidades físicas maiores do que de uma pessoa normal. E isso ainda é aumentado Valkyrias e melhorado muito depois poderosa, dela né, ser cara? Não tem reencarnada como. como uma torre do Algumas Issei. são mais Agora, sorte quanto à que os magia, deuses, nem sim. se discute, né, cara? A Rose Vice é um gênio da magia nórdica.
Apesar de não ter alguns talentos de magia espiritual, né, 6 style da sua casa, ela percebeu que era talentosa em outras coisas, em outros tipos de magia, como o estilo de runas, o estilo Gondol, magia ofensiva e aquelas que não são usadas na casa dela, né, por geral, superando até mesmo a Rias e a Keno nisso, cara, pra tu ter uma noção. Ela poderia ensinar aos outros como ensinou a Asia sobre a magia de invocação básica e outros tipos. O legal é que ela também usa círculos mágicos de alto nível, só que esses círculos são intricados e auto-inventados, ela cria essa parada, fortalecendo o seu ataque e sua defesa em vários tipos de feitiços, enquanto ela restringe até o poder mágico ao mínimo, ou seja, ela evita usar o poder mágico. Olha que interessante, a pessoa que luta sem usar o poder mágico e é tão forte assim, imagina se ela realmente usasse, né? A Rosevise também pode usar magia de selamento, isso é algo interessante, porque ela aprendeu pesquisando essas informações sobre Trihexa, e usando as suas conjurações aí, né, criando como se fosse uma barreira, ela pode selar os movimentos dos dragões do mal, né, produzidos em massa que apareceram no volume 19. Estudando esses dragões aí, né, os Evil Dragons da Ásia, depois de modificar a sua técnica de barreira de vedação é usada contra as 3 facções mais pra frente para selar a besta do Imperador do Apocalipse. Fora que, como a gente tinha comentado, né, vocês não devem ter entendido, mas eu explico agora, ela possui a varinha de Mistil Time. Essa é uma varinha muito poderosa, que tem uma magia poderosa dentro dela. Basicamente é uma varinha destinada a seres de classe divina do mundo nórdico. Apesar dela ainda não ter dominado completamente essa varinha, a Rosevise pode usar ela para se fortalecer ainda mais, né? Deixar sua magia mais poderosa, aumentando sua magia defensiva também. O que a gente completa o grupo por aqui. E fala comigo, tu acha que o grupo é forte ou não é? Pô, pra mim esse grupo tá começando a tomar forma, tá? Tá começando forte. a vir Eu já achei forte enriquecendo pra aos caramba o pouquinhos. jeito Eu que já espero tá. que você consiga botar outras peças Meu, legais que aí isso? pra completar esse grupo e tornar ele o mais forte possível desse mundo. Valeu demais, galera. Não Caraca, esquece mano. daquele like, ó. Tu já esqueceu o like. Mano, o bagulho, tipo, os personagens que tá no grupo dele já são considerados muito poderosos, cara. E o grupo dele ainda tá faltando muita peça ainda. No caso, muita peça por causa dos peões, né? São os 7 peões que tá faltando e mais uma torre, no caso, né? Porque, no caso é o Issei, né? O rei, a rainha já foi falado, os bispos já foi falado. Que é a Asa e a Fênix lá. Aí depois os cavaleiros também já foi, né? Que é a Shinigami lá e a Zenóvia. E agora uma torre, né? Então tá faltando 7 peões e uma torre. No caso, falta mais 8 peças ainda pro Issei completar. A não ser que o Issei ache um peão igual o da Rias, né? Que no caso a Rias foi. O peão é os 7 peões é o Issei, né? Você viu quão poderoso era o Issei pra poder. Tipo, o único jeito de Issei entrar no grupo dela era assumindo 7 peões. Então o cara tem que ser poderoso pra isso. É por causa do dragão todo, né? A armadura dele que torna isso o Issei desse jeito. Mas bem provável que no caso do Issei, o grupo dele, eu acho que não. Eu acho que vai ser de fato mais 8 pessoas que vai entrar. Então, tipo, por tá faltando uma torre, tem chance da Koneko Tião entrar, mas eu ainda preferia que ela não entrasse, preferia que ela continuasse como da Rias. Afinal, é como já foi dito, né? A Rias manteve, né, o seu grupo, claro, perdeu 3 peças. Não é que perdeu, né? Foi trocado, né? Que o Issei deu outras peças pra ela. O Issei trocou peças com ela pra trazer essas daí pra ele. E no caso, então provavelmente ele tá com um preto dela, só que eu não conheço, então não tem como saber quem que são. E o Issei continuou no grupo dela como seu peão, assim não, eles não ia conseguir, não precisar ir atrás de outro peão. O Issei continua como seu peão, mas ao mesmo tempo sendo um rei do seu próprio harem, né, do seu próprio grupo, tendo seu grupo separado, meio que por baixo da supervisão da Rias, né. Então, tipo, ele meio que faz é como disse no começo, né, ele faz os que for pedido, né, pelo grupo da Rias, assim, tipo, meio que os subordinados, né, o grupo do Issei seria meio que subordinados do grupo da Rias também. Pode ser que seja isso, pelo que eu entendi ou não. Mas ainda assim eu achei muito interessante isso. Tipo, os personagens que apareceram. A rainha e o cavaleiro lá. Eu não sabia de jeito nenhum quem era eles. Afinal, acho que só aparece na Light Novel. E eu não vejo spoilers de XD, então não tinha como eu saber quem que era. E eu pegou de surpresa a torre ser a Valkyrie. Eu não esperava que ela fosse entrar no coisa do Issei. Eu tava achando que até que o cavaleiro que seria parceiro da Z9 seria a Angela, que é amiga de infância do Issei. Mas no final não foi. Pode ser que ela entre como um peão, talvez, mais pra frente, não sei. Mas acho muito difícil. Se ela fosse entrar, ela teria entrado com uma dessas tipos de peça. Mas gostei bastante de ter conhecido aqui. Afinal, o DXD, nossa, tem quatro temporadas, eu assisti todas, assisti várias vezes.
E é um anime sensacional. Afinal, você tem que assistir separado dos seus pais, não tem como. Porque o que aparece é um pouco pesado, então você tem que assistir um pouco separado. Mas ainda assim é um anime sensacional, que tem bastante luta e tudo, mano. Nossa, você dá muita risada com o protagonista. Não tem como. Esse tipo de protagonista é os mais fodas, cara. Os caras, nossa, eu choro da risada. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música interagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!